Salmo 48. Esse salmo aqui, ele vai descrever um momento, ele está descrevendo um momento onde as pessoas celebram algum notável livramento que Deus, mais uma vez, operou em prol do seu povo, ou seja, da cidade ali de Jerusalém. E diz o texto que muitos reis conspiraram contra a cidade. E diz também que Deus livrou a cidade, ou seja, que Deus protegeu o seu povo mais uma vez. Então vamos ler aí então. O título diz, a beleza e a glória de Sião. Grande é o Senhor, e Ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. E aqui ele diz, grande é o Senhor, e Ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus. Com isso, ele não está restringindo que Deus não deva ser adorado em todos os lugares. É óbvio que Ele tem que ser adorado em todos os lugares, em toda a terra, pois afinal de contas, em toda a terra nós vemos ali a manifestação da glória de Deus. Então, como Paulo vai dizer, todos, a raça humana, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Então não existe essa ideia que alguém lá no meio do mato, um índio, lá no meio do mato, ele pode se dizer desculpável, ou seja, que ele não tem culpa no cartório, que ele não pode ser declarado condenado perante o tribunal de Deus, porque não se ouviu falar do nome de Cristo. A natureza proclama a glória de Deus, como outros salmos já nos mostraram. Paulo também vai dizer isso em Romanos, que todos são indesculpáveis diante de Deus. E aqui neste salmo nós vemos que Deus ele tem um povo, que Deus ele tem os seus filhos, os seus escolhidos. Então essa ideia de que no final das contas todo mundo será salvo, não encontra repouso nas Escrituras. Então esta ideia que no final das contas, não precisamos pregar o Evangelho porque todos serão salvos, que ninguém será condenado a uma eternidade de sofrimento, não encontra amparo, repouso nas Sagradas Escrituras. Aqui neste salmo, mais uma vez, nós poderemos ver que, por meio destas expressões, que Deus ele tem um povo, que Deus ele protege esse povo, e que esse povo inúmeras vezes sofre inúmeros ataques, como você vai ver aqui ao longo dessa leitura. E nós podemos também ver isso, assim como aquela cidade, mais uma vez estava sofrendo, e estava perto de ser atacada mais uma vez, assim é com a igreja do Senhor. Constantemente a igreja ela é atacada, constantemente a igreja ela é bombardeada de todos os lados, e em todas as épocas foram assim. Hoje nós temos nossos inimigos, os inimigos da fé cristã, como os nossos irmãos do passado também tiveram outros inimigos. Mas a igreja ela sempre ela é bombardeada, ela é atacada de vários lugares. E aí nós podemos ver a mão de Deus. Em mais de 2000 anos se passaram, e a igreja ela permanece de pé, ela está firme, não porque houve líderes religiosos inteligentes ou marqueteiros ao longo da história, mas porque o Senhor é o braço forte, o Senhor é aquele que sustenta a sua igreja, e o Senhor é aquele que derruba os nossos inimigos, porque é isso que o texto vai dizer aqui. Essa é uma das características, uma das evidências que Deus ele tem um povo, porque Ele luta contra o inimigo dele, Ele luta contra aqueles que estão se levantando contra o seu povo, ou seja, contra a sua igreja. E essa cidade ela é maravilhosa, não porque ela é bela e se destaca, falando naturalmente, você olhar a cidade de modo geral e ela ser bela, aos nossos olhos, produzir boas coisas, mas ela é bela porque Deus quem cuida dela, Deus que é o protetor, Deus é quem está ali suprindo, ou seja, algo espiritual, não apenas na questão natural. Verso 2: Belo e imponente é o monte Sião, alegria de toda a terra, para os lados do norte a cidade do grande rei. Em suas fortalezas Deus se mostrou um alto refúgio, ou seja, Ele é forte em todos os lados, Ele é poderoso, mas lá, em suas fortalezas, porque a ideia de cidade era mostrar que ela era imponente, forte também, e Ele está mostrando, olha, em suas fortalezas Deus se mostrou um alto refúgio para o seu povo, para a sua igreja. Pois os reis se aliaram e juntos se aproximaram. A ideia aqui é
como eu disse no início, né, que muitos reis estavam se levantando para tentar destruir a cidade. E a ideia é que eles se aliaram de alguma forma, né, para tentar atacar então a cidade, tentar destruir a cidade, e algo acontece, né, no verso 5. Viram-na e se maravilharam, ficaram assombrados e fugiram às pressas. Tipo assim, eles foram para sondar, para espiar, e eles levaram um choque. Não apenas pela beleza, né, não apenas por aquilo que a terra produzia, a cidade produzia e por aí vai. E diz ali no verso 6, ali mesmo foram tomados de pavor, sentiram os dores como uma mulher em trabalho de parto, ou seja, que os pegou de surpresa, né? Ou seja, que eles foram pegos ali de surpresa. Com um vento oriental, destroçaste os navios de Tarsis. Assim como temos ouvido, também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Ele a estabeleceste para sempre. Ou seja, como nós ouvimos, né, os grandes livramentos, a grande mão do Senhor, o Senhor cuidando do seu povo, nós temos visto, nós temos contemplado. E da mesma maneira, nós também podemos dizer hoje, né, como eu acabei de mencionar aqui, se nós lemos as Escrituras, conhecemos as Escrituras, nós ouvimos e lemos aqui inúmeros relatos da mão poderosa do Senhor, do livramento, do cuidado de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. E aí, se você estuda um pouquinho a história da igreja, você pode ver em 2000 anos, ao longo desses 2000 anos, o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor, e Deus guardando, livrando e protegendo o seu povo. Verso 10. Ó Deus, dentro do teu templo temos meditado no teu amor. Ó Deus, o teu louvor é como o teu nome, até os confins da terra. Tua mão direita está repleta de justiça. Alegre-se o monte Sião. Regozijem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Ou seja, após ele mencionar isso, né, a grandeza de Deus, o livramento de Deus, ele nos chama, nos exorta mais uma vez a nos alegrarmos em Deus. Caminhar por Sião, rodeai-a, cantai as suas torres, contai as suas torres, né? Mostrando a beleza dela. Notai bem suas muralhas, percorrei suas fortalezas, para contardes a geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Então a pergunta é, todos serão salvos? Alguns vão dizer aí que todos serão salvos. Deus é bom, e afinal de contas, se Ele é bom, ninguém pode ser condenado ao inferno. Ninguém pode ser condenado a uma eternidade de sofrimento. Só que diante desta mensagem, isso gera um grande problema. Primeiro, a falta de temor a Deus. E se não há temor a Deus, consequentemente as pessoas viverão uma vida pecaminosa. Se não há o anúncio da ira de Deus, da justiça de Deus, de que um dia todos estarão frente a frente com o Senhor, ou seja, que todos serão julgados, como Paulo vai dizer, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para sermos julgados, segundo o bem e o mal que cada um de nós fizemos. Ou seja, haverá um grande dia onde todos estarão diante dele, do Rei da Glória, do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que a única maneira pela qual o homem pode ser salvo e pode ser declarado justo perante o tribunal de Deus, não é por obras, não é por seus feitos, mas é única e exclusivamente pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então esta ideia, né, e este ensino errado que é difundido, né, que no final das contas todo mundo será salvo, não encontra amparo nas Escrituras. E difundir algo assim só gera falta de temor. E por isso as pessoas vivem, né, de maneira como se não houvesse um amanhã, como se não um dia elas não estariam, né, ou estarão frente a frente com o Senhor. E esse talvez seja um dos grandes problemas, inclusive, da igreja moderna, né? Por que as pessoas vivem como ímpios? Por que aqueles que dizem que são cristãos vivem como ímpios, né? Porque não há temor a Deus, porque não conhecem a Deus, ou não conhecem o Deus das Escrituras. Podem crer e acreditarem num Jesus que eles criaram, que eles fabricaram, que é um Jesus que parece mais um Jesus hippie, né? Paz e amor, aonde nada se fala sobre a ira de Deus, nada se fala do juízo de Deus, sendo que o próprio Cristo falou muito sobre isso, sendo que as Escrituras de Gênesis a Apocalipse nos mostra isso.
né? Mas infelizmente muitos pastores parece que conseguem arrancar esta doutrina, né? E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus ele salva o seu povo. Aquele povo que ele separou antes da fundação do mundo. Aquele povo que ele escolheu. E este texto, mais uma vez, diz isso. Que Deus ele possui um povo e que por meio desse povo ele se faz conhecido. Aqui na figura da linguagem da cidade, né, vai dizer isso. Ou seja, Deus se faz conhecido por meio deste povo, ou seja, por meio da sua igreja, por meio do seu povo, por meio daquilo que ele separou, né? Então, para nós, a salvação não é um lugar, é uma pessoa. Como João vai dizer, né, em seu evangelho, no capítulo 17. A vida eterna é o quê? Conhecer a Deus e a seu Filho. O fim do homem, nós existimos com qual objetivo? Com qual propósito? Por que nós estamos aqui? O objetivo principal meu e seu, de todos nós, deve ser glorificar a Deus por meio da nossa existência. E nos alegrarmos nele sempre, né? Ou seja, confiarmos nele. Independente das respostas que nós possamos receber, né, nós sempre temos que nos alegrar no Senhor. E o céu, obviamente, é onde isso acontecerá de maneira plena, né? Então, o cristão, ele não sonha com ruas de ouro. Ele não sonha com ruas de ouro. Ele sonha e ele almeja em se encontrar com o seu Criador. Ele almeja encontrar-se com o seu Senhor. Esse é o desejo do cristão genuíno. Não é viver impressionado com ruas de ouro, né? Mas em sim o dia que ele se encontrará com o Deus Todo-Poderoso, com o nosso Deus, com o nosso Senhor, né? Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, que o salmista está dizendo, ele é digno de ser louvado na sua cidade. Ou seja, ele é digno, na verdade, de ser louvado em todo o mundo. Pois em toda a terra há a manifestação de sua graça. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos a mão do Senhor. Os céus proclamam a tua glória. Isaías capítulo 6, verso 3, Isaías vai dizer que toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, em qualquer lugar deste mundo, por menor que seja, qualquer metro quadrado deste mundo, todo ser humano deveria glorificar a Deus e louvar a Deus e bendizer o nome do Senhor. Ou seja, em toda a natureza há a manifestação da glória de Deus. Por isso todos deveriam louvá-lo. Por isso todos deveriam bendizer o nome do Senhor. Mas de forma clara, aqui também nós vemos neste texto, que Deus ele se revelou de maneira especial ao seu povo, à sua igreja, aos seus filhos. Como ele vai dizer no verso 3, né? Nos palácios dela, ele se faz conhecido. Ou seja, ali nos palácios dela, daquela cidade, ele se faz conhecido. Ou seja, ele se revelou de uma maneira especial ao seu povo. Ao seu povo. Nós vemos que lá em Mateus capítulo 11, né, verso 25, vai dizer que ele ocultaste, aos sábios. Ou seja, as pessoas, como Jesus também, em várias vezes, ele está falando algo por meio de parábolas, justamente para que algumas pessoas não entendessem, não compreendessem. Estudamos aqui no domingo sobre quem é Jesus, né? E interessante, ontem no PG, o irmão ainda até falou da menção de Mateus, né? Que Jesus responde para Pedro, né? Bem disseste, não foste carne nem sangue, mas foi o Espírito que te revelou, foi o Pai que te revelou, né? Somente assim nós podemos conhecer a Deus, porque Ele se revelou a nós, Ele abriu os nossos olhos, Ele quebrantou o meu e o seu coração, Ele tirou as escamas dos nossos olhos, porque quantas pessoas sábias tem aí, quantos intelectuais tem aí, pessoas que podem inclusive citar as Escrituras tendo até mesmo uma interpretação. Você pega ímpios aí, dando pelo menos o sentido histórico do texto de maneira correta. Mas eles não conseguem enxergar a preciosidade, né? Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, né, no verso 18, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei, né? Se Deus não abrir os nossos olhos, se Deus não quebrantar o nosso coração, nós, por nós mesmos, estamos fadados ao fracasso. O segundo ponto que nós vemos aqui, que o salmista está dizendo que da cidade sai alegria para todos os povos. Da cidade flui a alegria. Ou seja, ela atinge, ela contamina, ela alcança vários lugares, né? Ou
Só que aquela cidade, ela era especial não por possuir algo diferente, né? Porque alguns comentaristas vão dizer que haviam cidades belas também, né? Como Jerusalém, que havia. Então ela não era bela simplesmente porque ela possuía algo diferente. Ela era bela e ela era diferente justamente por ser um canal da manifestação de Deus. Ou seja, onde Deus estava manifestando, onde Deus estava atingindo o seu povo, onde Deus estava ali, seria um canal que a bênção de Deus pudesse fluir. O Messias, ele vem de onde? Daquele povo. É daquele povo. Como as Escrituras, inúmeras profecias, né, apontavam, né? Ele vem daquele povo, ele é o leão da tribo de Judá. João vai dizer no capítulo 4, olha, a salvação vem dos judeus. Em ti serão benditas, né, todas as nações. Se não há necessidade, né, de pregar, já que todos serão salvos, por que então missionários saíram pelo mundo? Por que missionários abandonaram então as suas famílias, né, a sua nação, e muitos morreram, como no nosso país? Muitos largaram a zona de conforto da sua cidade, da sua nação, as suas famílias, e vieram pregar o Evangelho a nós. Por que homens abandonaram suas nações e suas famílias para irem a terras, né, onde condições precárias como no nosso país? Por que eles fizeram isso? Ora, porque eles acreditaram que o mundo estava perdido. Eles acreditavam que o mundo estava perdido e que o Evangelho precisava ser pregado, que a boa nova precisava ser anunciada. E eles estavam ali como instrumentos nas mãos do Senhor para levar o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor. Então essa crença errada, né, que as pessoas elas não serão condenadas, pois elas nunca ouviram, é uma loucura. Ou seja, então vamos dizer que o serviço desses missionários, na verdade, foi um desserviço. Foi um desserviço, ou seja, muitos morreram à toa, ou abandonaram as suas nações e famílias à toa, já que essa ideia de que as pessoas não serão condenadas porque não ouviram, porque nunca ouviram falar o nome de Jesus, não. É fundamental nós sabermos que nós somos o único povo de Deus. É fundamental. E isso traz a nós gratidão. Gratidão porque Deus nos escolheu. Por quê? Algo de bom em nós? Não. Eu e você, nós não temos nada para oferecer a Ele. Nunca tivemos. O que nós podemos apresentar a Deus, ou que Ele possa olhar para nós e ter achado graça em nós? Nada. Ele nos escolheu porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. Não é porque Ele viu em você alguma bondade, mas é porque Ele é bom. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, então Ele nos separou. E é óbvio quando nós dizemos isso, que é fundamental nós sabemos que nós somos o único povo de Deus. Em primeiro lugar, nos leva a ter um coração grato, porque nós não fizemos nada para Ele nos escolher. Nós não apresentamos nada e não fomos salvos pelos nossos méritos. Mas em segundo lugar, coloca sobre os nossos ombros a missão de pregar o Evangelho. Que nós temos que pregar o Evangelho. Levar o Evangelho aonde Deus nos permitir, aonde nós estivermos, aonde Deus nos colocou, nós devemos pregar o Evangelho. Sempre abrir os nossos lábios. Sempre anunciar as boas novas. E cada um de nós, do nosso jeito, Deus nos fez, cada um do seu jeitinho, do jeito que você é. Mas nunca se cale. Cada oportunidade que Deus te der, pregue o Evangelho. Por mais que muitas vezes as pessoas possam ficar bravas, né, ou ofendidas, que elas fiquem com o Evangelho, com a palavra de Deus. Mas que nós não sejamos um bando de covarde, que nos momentos que Deus nos dá a oportunidade, nós nos calamos, nós nos curvamos, nós nos escondemos, né, com medo de ser taxado, com medo de ser colocado de lado, né, com medo de sermos envergonhados, mas que nós realmente possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Né? Do verso 4 ao verso 8, nós vemos que Deus ele protege o seu povo. Né? Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar aqui. O Senhor, ele protege o seu povo. Ou seja, uma prova de que Deus possui um povo é porque ele destrói os inimigos dele. E aqui o que ocorre, mais uma vez, é exatamente isso. Ou seja, é uma atuação divina,
É Deus operando, Deus livrando o seu povo. Deus protegendo o seu povo. E é exatamente isso que nós vemos ao longo da história da igreja. Né? Você se lembra lá dos gibeonitas? Não foi exatamente isso que aconteceu? Ouvimos falar que o Senhor era com vocês, e então tememos. Tememos. Ouvimos e temos visto, diz o salmista. Ou seja, eles possuíam um registro, mas também experiência da bondade de Deus. Ouvimos e temos visto. Nós ouvimos os teus grandes livramentos, nós ouvimos o Senhor, o que o Senhor fez em prol do seu povo, mas nós também temos visto a tua mão poderosa. Nós temos contemplado os livramentos que o Senhor tem nos dado, ou seja, a tua proteção. Nós também, nós ouvimos as histórias do Mar Vermelho, nós ouvimos histórias de Deus guardando, protegendo, cuidando do seu povo, como nós vemos o relato de Esther. Mas nós também, nestes 2 séculos, nós vemos Deus livrando a sua igreja. Ou seja, Deus protegendo a sua igreja dos inúmeros inimigos que surgiram e que irão surgir. E que não apenas irão surgir, como diz aqui também, que os reis se aliaram. É o que nós vemos hoje, não é? Todo mundo se junta. Todos se alinham, né, para lutar contra a fé cristã. Todos se juntam para tentar destruir a nossa fé. Mas aí nós lembramos que o socorro vem dele. É ele quem livra, né, a sua igreja, é ele quem cuida da sua igreja, e isso nós também podemos aplicar na minha e na sua vida de maneira individual. É ele quem nos livra, é ele quem cuida de nós. Né, diante das adversidades da vida, diante das calamidades, é ele quem cuida, é ele quem nos protege, é ele quem nos mantém de pé. Ou seja, aqui quando nós olhamos para essa cidade, ele nos mostra, nos leva a meditar como ela era forte, imponente, poderosa, né? Havia suas muralhas e fortalezas. Às vezes nós ficamos impressionados, né? E não é essa a ideia aqui do autor, é óbvio, né? Ele está mostrando a beleza da cidade, a sua imponência, mas tudo gira e tudo aponta para Deus. Ela só é daquela maneira por conta de Deus. Ela só está segura por conta de Deus. Ela só é o que é por conta de Deus. E da mesma maneira é comigo e com você. Nós, muitas vezes, tendemos a ficar impressionados com as coisas externas. Né? O dinheiro nos salta os olhos, as coisas deste mundo, né, nos prende a atenção. Nós achamos que a saída, o refúgio, o refrigério que nós precisamos vem de coisas deste mundo, e não vem. Vem do Senhor. Como o salmista vai dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sempre o nosso livramento, socorro, refrigério, é dele. É ele quem vai prover. Então ele deveria ser o primeiro que nós deveríamos buscar. Ou seja, dobrar os nossos joelhos e clamar a ele. Pense bem, qual foi a última vez que você fez isso? Diante de circunstâncias difíceis, diante de circunstâncias onde você se via completamente de mãos atadas, ou diante de coisas improváveis, mas que estavam ali acontecendo diante dos seus olhos, ou melhor, acontecendo com a sua própria vida. Coisas impensáveis, coisas que você jamais pensou em enfrentar, e você estava enfrentando, ou está enfrentando. A pergunta é, você dobra os seus joelhos e busca a Ele? O refrigério que você precisa? Né, aquilo que muitas vezes tem roubado a sua paz, que tem trazido inquietação ao seu coração, você tem apresentado diante deste Deus poderoso, que é o nosso Deus, que continua protegendo o seu povo, e não apenas a igreja de maneira geral, que é o povo de Deus, mas nós como indivíduos. Porque nós temos que crer. Nós temos que crer que Ele continua escutando as orações do seu povo, que Ele continua trazendo refúgio, refrigério, livramento, protegendo a sua igreja. Deus a estabelece para sempre, diz o salmista, né? A cidade de Deus está firme para sempre. Ou seja, o povo de Deus são os eleitos, né? São os crentes, povo do Senhor.
seja, Deus só tem um povo. E isso não impede a crença, né, de que os judeus possam se converter no fim. Não impede. O salvo é o eleito. E a primeira prova dessa eleição é justamente que ele tem fé em Cristo. Que ele confia em Cristo. Pois João vai dizer em seu evangelho, no capítulo 3, no verso 18, quem não crer em Cristo já está condenado. Ou seja, quem não crê no Senhor já está condenado. Então a primeira prova dessa eleição é a fé em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Filipenses 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na nossa carne, ou seja, nós confiamos nele, na obra dele, naquilo que ele fez na cruz do Calvário, e não aquilo que nós fazemos, não na circuncisão, não nos nossos braços, não na nossa força. Ou seja, os filhos de Abraão são os cristãos, são os crentes, aqueles que confiam em Deus. Paulo não disse isso? Israel de Deus não é aquele que possui uma ligação natural com Abraão, mas é aquele que tem a fé, como Abraão teve, como ele confiou em Deus. Não é isso que Paulo vai argumentar em Romanos? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Porque o judeu achava que ele foi salvo, que Abraão e todos eram salvos por méritos, por obras, porque eles fizeram alguma coisa, porque eles guardaram a lei de Deus. Aí Paulo vem e usa o próprio Antigo Testamento, que é o que eles estavam ancorados. Paulo diz, não é o que a Escritura diz. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, ele foi salvo pela fé em Deus, ele confiou em Deus. João Batista também confrontando os judeus em seus dias, você se lembra o que ele disse, Porque o judeu, o argumento dele é, nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos o povo de Deus, nós temos uma ligação natural com Abraão, então é óbvio que nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos o povo de Deus. E aí, qual foi o confronto de João Batista para com eles? Se Deus quiser, pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. Vocês estão dizendo aí, achando que vocês são bons o bastante? Não, vocês não são. Vocês são podres. Vocês são podres. Precisa existir arrependimento. O arrependimento que ele pregava era o quê? Batismo de arrependimento, que era algo para eles assustador. Nós nos arrependermos? Para quê? Se nós somos o povo de Deus. Se nós pertencemos a Deus. Não, nós somos o povo escolhido por Deus. E em Romanos capítulo 9, vai surgir essa pergunta, será que a promessa de Deus então falhou? Não é? Paulo vai dizer isso. Será que a promessa de Deus falhou? Pois parece que poucos judeus, ou seja, naturais, haviam se convertido ou estavam crendo em Jesus. Será que a promessa de Deus falhou? Já que ele veio para este povo, que eles eram um povo de Deus. E aí em Romanos 9, verso 6, Paulo vai dizer, não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada, isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Ou seja, aqueles que seguiram os passos da fé de Abraão. E ele diz, para a gente encerrar aí, no verso 11, alegrem-se, ó monte Sião, regozijem-se, as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. E aí no verso 14 ele diz, porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Ou seja, alegrem-se, pois vocês têm um Deus. Alegrem-se, pois vocês têm um Deus único e verdadeiro. E nós também fomos chamados para nos alegrar neste único Deus e verdadeiro que é o nosso Deus. Então a nossa alegria, ela não deve vir por conta de circunstâncias naturais, Porque é normal, se está tudo correndo bem, você fica mais alegre, Conta bancária está legal, a sua vida está sossegada. Mas em todas as Escrituras nós vemos que a nossa alegria, ela não deve ser ligada a essas coisas. A nossa alegria
vem de Deus. Nós devemos nos alegrar em Deus. E quando você se deleita, se alegra em Deus, não importa como estejam as coisas ao seu redor. Com isso, não estou dizendo que você não será, muitas vezes, isso não vai mexer com a sua estrutura. Seria uma loucura dizer isso. É óbvio que mexe com a nossa estrutura, que muitas vezes balança a nossa estrutura, mas mesmo assim, se nós estamos firmados em Deus, mesmo nos dias mais tenebrosos, nós encontramos paz, nós encontramos alegria e nós encontramos refrigério. Mas tudo isso é na presença de Deus. Porque Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, no verso 12, ele vai dizer que naquele tempo nós estávamos sem Cristo. Ou seja, quando vocês estavam sem Cristo, separados aí da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, ele vai dizer, quando vocês estavam sem Cristo, vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. E esse é o resultado do homem. Sem Cristo, ou seja, sem Deus, ele está ali sem esperança. Ou, resumindo, em outras palavras, ele está perdido. E aí também, se a minha alegria e a sua alegria estiver ligada a estas coisas naturais, você pode ver, ímpios possuem muitas coisas. E mesmo assim eles vivem infelizes. Vivem aí muitas vezes não sempre, Por mais que eles tentem lutar e dizer que estão bem, o profeta disse, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Ele não disse que eles não teriam dinheiro, que eles não conquistariam muitas coisas. Não, eles podem ter muito dinheiro, muito sucesso, muita fama, mas para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Só aqueles que nasceram de novo, aqueles que pertencem a Deus, desfrutam da verdadeira paz, como Jesus disse, A paz que o mundo não pode dar. Aquela paz, mesmo quando o mundo parece que está um turbilhão, parece que estamos vivendo em guerra, mas mesmo assim nós podemos desfrutar de uma paz genuína, que só o Senhor pode prover a mim e a você. Amém? Por isso aí no seu lugar, vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus.